Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Este é o nosso primeiro programa do Culturas do ano de 2022. Nós vamos abrir o ano, neste 17 de fevereiro, falando sobre literatura oral. E o nosso próximo programa também dará continuidade a este tema. Nós vamos falar sobre a literatura oral em Portugal, né, e essa herança portuguesa que fica para o Brasil, né, a permanência portuguesa da tradição oral. Para tanto, nós vamos ter como referência a obra do eminente folclorista Câmara Cascudo, Literatura Oral no Brasil. Então o Câmara explica, eu vou prover a leitura do capítulo, que é literatura oral, e a gente vai conversando sobre isso. A denominação literatura oral é de 1881. Criou-a Paul Sébillot, com a sua literatura oral da Alta Bretanha. Definiu-a, porém, muito depois. Essa literatura, que seria limitada aos provérbios, adivinhações, contos, frases feitas, orações, cantos, ampliou-se alcançando horizontes maiores. Sua característica é a persistência pela oralidade. A fé é pelo ouvir, ensinava São Paulo. Aqui é preciso entender o seguinte. Então veja, até o século XIX, não havia essa distinção, né, ou esta definição, aliás, de literatura oral. Porque não havia a definição de literatura, tampouco a definição de história, né? Então, a memória dos povos, ou a forma de perpetuação popular, sempre foi mnemônica, né? Hoje nós confiamos nos registros, nos livros, nos jornais, etc., e vamos perdendo cada vez mais a capacidade de memorização, né? E a questão da memorização é que, junto com ela, existe todo um diálogo que se passa dentro das famílias, no seio da sociedade. Isso é que é a grande fonte de importância da literatura oral, né? Porque se você vai contar um conto, o conto é algo que se passa de boca a ouvido. Ouvir é uma arte muito difícil. É preciso ter um ouvido doce, não é? Vamos lembrar aqui da regra de São Bento, quando ele fala: escuta, filho, os conselhos do teu mestre e inclina os ouvidos do teu coração. Ouvir é uma arte muito difícil, porque você tem que ouvir entendendo. Você tem que ouvir sem juízo, sem julgamento. Se você não ouve o que o outro está falando, você, posteriormente, não tem capacidade de conversar sobre o que o outro está falando, de trocar ideias, de arguir, de argumentar, de filosofar. O que seria da filosofia sem a voz? Nós fizemos um programa sobre a voz, né, que encerrou 2021. A voz como expressão do verbo de Deus. Então é esta mesma voz que fala ao ouvido do filho, do neto, do amigo, da sociedade. Então a literatura oral é mais do que uma memória, é uma forma de viver familiar, íntima, cultural. Porque os homens falam, todos os homens falam, exceto aqueles que têm algum problema, né, que nascem mudos.
Mas mesmo o mudo aprende a linguagem. Então há uma fala através do gesto. Falar é próprio dos animais como um todo. E é exatamente a fala que constrói a sociedade. Porque os homens são seres conviventes. Muito mais do que seres conferentes. E os homens convivem porque eles falam. Não é? Então, o verbo, a voz, é um gesto de amor e de humanidade, de compartilhamento, em direção a uma vida pacífica, harmoniosa. De modo que, ao perder a capacidade de falar e de ouvir, por conseguinte, o que resta? A violência, o gesto bruto, a palavra mal posta. É disto que o Cascudo está falando, logo no início. Então, até o século XIX, não era necessário o homem estudar a voz, porque ele falava naturalmente. Ele sabia falar. Hoje, cada vez mais, as pessoas não sabem conversar. Elas se aborrecem de saída. Lembrando São Paulo, a fé é pelo ouvir. Toda pregação, não é, religiosa, dá-se de boca a ouvido. Todo ensino, que seria das escolas, sem a voz do professor e sem o ouvido do aluno? O que seria da família sem a voz do pai e da mãe e o ouvido do filho? O que seria do mundo sem a voz, sem o verbo de Deus? É preciso recuperar a capacidade de falar e a capacidade de ouvir. Não por um mero efeito de retórica, mas porque é isto que faz parte da essência do homem. Continuando. Duas fontes contínuas mantêm viva a corrente. Uma exclusivamente oral, resume-se na história, no canto popular e tradicional, nas danças de roda, danças cantadas, danças de divertimento coletivo, ronda e jogos infantis, cantigas de embalar, os acalantos, nas estrofes das velhas chácaras e romances portugueses com solfas, nas músicas anônimas, nos aboios, anedotas, adivinhações, lendas, etc. A outra fonte é reimpressão dos antigos livrinhos vindos de Espanha ou de Portugal, e que são convergências de motivos literários dos séculos XIII, XIV, XV e XVI. A donzela Teodora, a imperatriz Porcina, a princesa Magalona, João de Calá, Carlos Magno e os 12 pares de França, além da produção contemporânea pelos antigos processos de versificação popularizada, fixando assuntos da época, guerras, políticas, sátira, histórias de animais, fábulas, ciclo do gado, caça, amores, incluindo a poetização de trechos de romances famosos, tornados conhecidos, Escrava Isaura, Romeu e Julieta, ou mesmo criações do gênero sentimental, com um aproveitamento de cenas ou períodos de outros folhetos esquecidos em seu conjunto. Embora assinados, esses folhetos revelam apenas a utilização de temas remotos, correntes no folclore ou na literatura apologética de outrora, trazidos nos contos morais, filhos dos exemplos. Com ou sem fixação tipográfica, essa matéria pertence à literatura oral. Foi feita para o canto, para a declamação, para a leitura em voz alta. Serão depressa absorvidos nas águas da improvisação popular, assimilados na poética dos desafios, dos versos, nome vulgar da quadra, nos sertões do Brasil.
todos os autos populares, as danças dramáticas, as jornadas dos pastoris, as louvações das lapinhas, as cheganças, o bumba meu boi, o fandango, os congos, o mundo sonoro e policlor dos reisados, aglutinando saldos de outras representações apagadas na memória coletiva, resistindo numa figura, num verso, num desenho coreográfico, são os elementos vivos da literatura oral. Então veja, aquilo que a gente chama de literatura oral, na verdade, não é somente uma literatura. Toda esta sabedoria, ela foi transposta para os livros. Não é? E só pode ser transposta para os livros porque ela independe do livro. E independe mesmo, os livros podem não existir e a oralidade, a memória oral, continua a existência. Ainda existem povos que fazem isso. Como, por exemplo, como é que nós podemos pensar em toda a belíssima tradição indígena de todos os quadrantes do mundo, sem na oralidade implícita da manutenção dessa cultura e dessa tradição. Os ciganos, né, os judeus, que contam ainda, né, dentro do campo religioso, enfim, os árabes são exímios contadores de histórias, os indianos, né? Então, isso não é meramente uma literatura. Isso é uma forma de viver. É como se nós, de uma sociedade, de uma cultura, nós estamos olhando essa cultura por dentro. E, evidentemente, sobre uma perspectiva antropológica, filosófica, etc., nós podemos traçar juízos, pensamentos, formular teorias, né, sobre a razão dessas existências todas. Agora, e muitas das vezes, essa memória oral, ela relata acontecimentos muito arcaicos. E quando esses acontecimentos, esses relatos, parecem muito fabulosos, bem, permanece o mistério. Como isso surge? Né? E é esse mistério, é esse encantamento que transforma a memória oral em algo absolutamente fascinante. Então veja que nós temos uma riqueza de expressão de tradição oral, né? Porque primeiro vem a tradição oral. Depois, no século XIX, cria-se a literatura oral, que é o registro em terceira dimensão, portanto, em papel, não é, de uma tradição. Então, a literatura oral é uma fonte escrita, não é, de um processo sociocultural, misterioso. Como nós já falamos por diversas vezes no Cultura, é impossível fabricar a cultura de um povo. A razão pela qual ela surge é um mistério. Agora, em outros programas nós já falamos também por diversas vezes que toda cultura, o nascimento de uma cultura está diretamente ligada a um mitologema fundante, né? A um evento divino que aconteceu e a partir daquele evento divino, aquela cultura surge, digamos assim, né? Então toda cultura, na sua base de origem, ela está radicada numa manifestação hierofânica, divina. De modo que tornar uma cultura, ou estudar uma cultura, ou entender uma cultura, querer entendê-la somente por uma perspectiva eminentemente materialista, é uma das formas mais eficientes de não entender a cultura e de fazer o possível para matá-la.
Toda cultura, na sua base, é de origem espiritual. E esse espírito, este verbo de Deus, é que permanece vivo e atuante, dando um fulgor, como se fosse uma língua de fogo do Espírito Santo, mantendo uma chama viva dentro da cultura. A cultura é algo que é vivo, é como se fosse um ente. E esse ente não pode ser artificializado. Diversos políticos, né? A política tentou, reis, imperadores, presidentes, ditadores, tentaram manipular a política, a própria religião, a cultura, desculpe. Não conseguiram. Então, na própria persistência ou na resistência dessa cultura aos projetos de manipulação, existe alguma coisa que aponta para além dela mesma. Então é muito fácil nós irmos catalogarmos, digamos assim, qual é o calendário folclórico do Brasil. Quais são as histórias, quais são as sátiras, quais são as danças, quais são os folguedos, etc. Isso tudo a gente tem mapeado. Agora, por quê? Por como? De que modo? Essa tradição oral permanece viva e ativa ainda, apesar de todos os esforços no sentido de destruí-la por parte da comunidade. Ela permanece intocável, passando de geração para geração. Veja, então a cultura em sua base ela não é material. A cultura é espírito vivo, é espírito puro. E esse espírito não é passível de manipulação humana. Você pode simplesmente matar o espírito, né? Impedir que ele se manifeste, mas ele não se verga à manipulação. Bem, voltando. Então existem os elementos, né? Então você tem uma tradição oral, aquela tradição oral passa a ser registrada a partir do século XIX, ela se torna uma literatura oral, né? E a gente pensa que é aquilo que vai para o livro que preserva a memória. Não, claro que não. O que preserva a memória, né, vivo, é exatamente o processo interno desta cultura de convívio. É a boca falando ao ouvido. E é o ouvido doce de São Bento. Inclina, filho, os ouvidos do teu coração. Veja que São Bento não fala em razão, ele fala em coração. A coisa mais difícil é você estar ouvindo algo e não julgar o que a pessoa está falando. É preciso ter um ouvido doce. Ouvir é uma arte muito difícil. Repito, o filósofo brasileiro Sérgio Luiz de Castilho Fernandes falava isso claramente na sua obra Filosofia e Consciência. Ouvir é uma arte muito difícil. E é mesmo. Porque você tem que ouvir com doçura. E quando você está lendo num livro, seja ele de filosofia, que é um processo de oralidade, seja ele de literatura oral, aí é que a coisa é mais difícil ainda, porque você tem que ouvir lendo, não é? Veja que um contador de história vai, se ele for habilíssimo naquilo, ele vai pegar uma poesia, uma lenda, um conto, um caos, e vai contar a história. Ele está lendo e ele está falando. Dependendo de como ele faz a leitura, né, ouvindo, porque ele tem, é como se ele tivesse que ouvir aquela voz da tradição que ficou presa, digamos, né,
retida na página. Ela se tornou tridimensional. Ela está presa dentro da página do livro. Mas o fato dela estar ali, segura, dentro da página do livro, não significa que ela tenha perdido o espírito. Como capturar o espírito? Ouvir é uma arte muito difícil, mas é, talvez, a arte que nos torna verdadeiramente humanos. É através desse processo de audição que nós vamos desenvolver a nossa humanidade, que a gente é educado, é formado, que o nosso caráter se consolida. Não é? Voltando. A literatura folclórica é totalmente popular, mas nem toda produção popular é folclórica. É preciso distinguir isso. Afasta do folclore a contemporaneidade, falta-lhe tempo. Pode manter as cores típicas do espírito de uma região, o samba do Rio de Janeiro, o fado em certos pontos de Lisboa, mas não será folclórica na legitimidade da expressão. Os elementos característicos do folclore são antiguidade, persistência, anonimato, oralidade. Então, é muito importante entender isto, hein? Um samba não é folclore, como ele bem explicou, sobretudo porque o samba tem... primeiro que ele é uma construção do século XX, né? E ele tem um autor. Então, existe uma característica na tradição oral, ela não tem autor. Quem conta um conto ouviu aquilo, e aquele ouvir e aquela memória se perde na noite dos tempos. E ninguém reivindica a autoria de um conto oral. Não é? Então, uma produção, canto, dança, anedota, conto, que possa ser localizada no tempo, será um documento literário, um índice de atividade intelectual. Então, vamos dizer, quando Esopo escreve as fábulas de Esopo, né, aqui nós temos uma tradição oral, e o Esopo pegou aquela tradição e transformou-a num conto. Então você pode localizar aquilo. As tragédias de Ésquilo, por exemplo. Até que ponto existe uma criatividade e até que ponto Ésquilo não estava envolvido, né, emprenhado, digamos, pelo ouvido, daquela tradição da sua época. O prêmio Nobel mexicano de literatura, Otávio Paz, ele dizia que há duas formas de engravidamento. Você engravida pelo corpo e você engravida pelo espírito. E ele fala que o engravidamento, que o emprenhamento pelo espírito é muito mais fabuloso do que o emprenhamento pelo corpo. É claro, porque quando você fala, aquilo imprime dentro do espírito. A gravidez, depois de 9 meses, ela sai. Mas aquilo que você passa de boca a ouvido, não sai. É por isso que a má palavra é sempre muito ruim, não é? Quando uma pessoa fala mal de outra para um terceiro, ela deixa aquele veneno dentro do corpo. Então a voz, o verbo, quando ele é injetado no ouvido, quando você emprenha, né, o espírito, tenha cautela com o que você fala. Porque você pode estar simplesmente inseminando ódio, guerra, violência. E aquilo que você inseminou pelo espírito dará frutos inevitavelmente. O que a gente ouve se transforma em comportamento, em atitude, em replicação da ideia, em ato. Aquilo não é uma potência, é um ato.
Bem, então, uma produção canto, dança, anedota, conto, que possa ser localizada no tempo, será um documento literário, um índice de atividade intelectual. Para que seja folclórica, é preciso uma certa indecisão cronológica, um espaço que dificulte a fixação no tempo. Pode-se dizer a época, uma época extensa, mas não a restringindo, mesmo a indicação de uma década. Natural é que uma produção que se popularizou seja folclórica quando se torne anônima, antiga, resistindo ao esquecimento e sempre citada, num ou noutro meio denunciador da predileção ambiental. Veja a literatura de cordel no Nordeste, por exemplo. É disso que nós estamos falando. É uma tradição oral que tornou-se uma literatura e que é um dos grandes elementos da cultura nordestina como um todo. O folclórico decorre da memória coletiva, indistinta e contínua. Deverá ser sempre o popular e mais uma sobrevivência. O popular moderno, canção de carnaval, anedota de papagaio com intenção satírica, novo passo numa dança conhecida, tornar-se-ão folclóricos quando perderem as tonalidades da época de sua criação. Mas eles não tornar-se-ão folclóricos, se tiver alguma autoria. Que o folclore precisa do anonimato. Tá? Assim, um poema, um trecho de história que a simpatia popular divulgou, a música de uma canção nacional, pela memória coletiva, marcham para a despersonalização que as perpetuará no folclore. Terceiro ponto, a limitação objetiva do folclore nas tradições não escritas do povo, retratos da imaginação popular nos costumes, ciências, magia e ritos, como sentenciava Alexander Krapp, excluindo os conhecimentos da técnica tradicional, sendo estes da jurisdição da etnografia, era defendida pela inglesa Miss Charlotte Sophie Burne e pelo finlandês Carlos Kron, contra o espírito dos folcloristas ingleses e alemães, norte-americanos e franceses. Santives respondeu logicamente, alegando os campos da pesquisa, sistematização e classificação folclórica. Mas a literatura oral, Santives então vai falar que o folclore é uma cultura espiritual. Então a etnografia vai estudar essa cultura espiritual, conforme eu falei antes. Mas a literatura oral interessou vivamente as pesquisas para as origens da novelística. As grandes universidades nos Estados Unidos incluíram a literatura oral nas suas cátedras, no estudo de idiomas, antropologia, literatura comparada ou música, em Berkeley, Columbia, Harvard, Indiana, North Carolina, Pensilvânia, Princeton, Richmond, Stanford, etc. O professor Boggs indicou os rumos gerais desse interesse cultural norte-americano pelo folclore. Os arqueólogos estudam os povos mortos, cujos restos culturais e duráveis sobrevivem. Os sociólogos fixam as persistências psicológicas na coletividade, pesquisando origem, acomodação e influência. Os antropólogos encontram primitivos contemporâneos. Os eruditos da novelística acompanham as relações, desenvolvimento e radiação dos temas intelectuais. Quem não lembra, no Brasil, da novela Saramandaia, que era uma novela mítica, com personagens, evidentemente, egressos de um fabulário popular, e que fez um sucesso tremendo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a Globo passava também, o sítio original, e o Monteiro Lobato que era um estudioso do folclore brasileiro, foi fazer aquelas recolhas também. E aquilo povoava o imaginário das crianças. Então,
toda esta riqueza, a inexplicável, aparentemente inexplicável sucesso do Harry Potter, né? O sucesso do Senhor dos Anéis, que são literaturas fabulosas, né? São literaturas orais, né? São obras escritas que têm como fonte essa tradição oral. Tá certo? Veja que, mesmo na modernidade, quando o sucesso do Walt Disney, por exemplo, da Disney como um todo, né? Então você tem uma tradição oral, que é uma literatura que passa para o cinema, etc. Tal. Esse mundo espiritual é extremamente rico. E o que o Cascudo está fazendo aqui, nessa introdução, é apontar, né, digamos, os diversos ramos da academia e da ciência que vão estudar e estudam isso com afinco. Né? Como é que o século XXI será estudado daqui 400, 500 anos? Eis a pergunta, né? Então, voltando. Os eruditos da novelística acompanham as relações, desenvolvimento e radiação dos temas intelectuais. Os músicos seguem a criação das linhas melódicas, a presença do ritmo, a surpresa das soluções harmônicas nos brancos, negros e indígenas. Os médicos têm ao seu alcance e exame os processos de magia aplicada terapêutica, as técnicas medicamentosas, a ciência secreta das orações, sugestões, articulando-se com as pesquisas psiquiátricas. Não é preciso argúcia para determinar a importância da literatura oral nas ciências pedagógicas e a experiência credenciada pela psicologia popular para os conhecimentos administrativos. Quando o estudo da religião, mitos, lendas, superstições, ritos, alimentação, utensílios domésticos se confunde com os objetivos da etnologia e mesmo da antropologia cultural, a literatura oral é uma constante folclórica que não pode ser discutida. As histórias da literatura, esse é um quarto ponto, fixam as ideias intelectuais em sua repercussão. Ideias oficiais das escolas nascidas nas cidades, das reações eruditas, dos movimentos renovadores de uma revolução mental. O campo é sempre quadriculado pelos nomes ilustres, citações bibliográficas, análise psicológica dos mestres, razões do ataque ou da defesa literária, a substituição dos mitos intelectuais, as guerras de iconoclastas contra devotos, de fanáticos e céticos, absorvem as atividades criadoras ou panfletárias. A literatura oral é como se não existisse. Ao lado daquele mundo de clássicos, românticos, naturalistas e independentes, digladiando-se e discutindo, cientes da atenção fixa do auditório, outra literatura sem nome em sua antiguidade, viva e sonora, alimentada pelas fontes perpétuas da imaginação, colaboradora da criação primitiva, com seus gêneros, espécies, finalidades, vibração e movimento, continua rumorosa e eterna, ignorada e teimosa, como rio na solidão e cachoeira no meio do mato. O que o Cascudo está colocando aqui é o seguinte: não há e não pode haver comparação entre uma produção intelectual puramente simples, não é, com a tradição oral, com a literatura oral. São caminhos completamente distintos. Um usa a razão, o outro a imaginação. Uma das obras filosóficas mais importantes do século XX no campo da filosofia e que entrou dentro do aspecto cultural, do imaginário, do símbolo, é a obra da espanhola Maria Noel Pojade. Chama-se Filosofia da Imaginação. Não tem em português. Pojade
é o primeiro estudo filosófico em toda a tradição da história da filosofia. É uma obra lapidar, fundamental. Não há estudo antes de Lapojade. É o primeiro estudo em filosofia em que ela traça uma investigação do poder humano de imaginar. Né? E afirma que a imaginação é uma função muito complexa, que exige ser abordada de diversos ângulos, como uma condição necessária para uma aproximação mais atenta à peculiaridade da própria ideia da imaginação, que, segundo ela, é superior ao raciocínio. Aliás, o raciocínio não pode ser privado da imaginação. Né? Então, o homem é um ser imaginante. Né? O homem imagina. E este é um ponto filosófico e é uma abordagem extremamente importante, fundamental. Lapojade vai dizer que a perspectiva da imaginação é uma perspectiva estruturante dentro do ser humano. É uma obra densa, complexa, mas absolutamente fundamental. Maria Noel Lapojade, Filosofia de la Imaginación. Está escrito em espanhol, é fácil de ler também, mas e é curioso, a gente não vê falar sobre essa obra. Né? Então, tudo que os movimentos revolucionários do século XX, XIX foram fazendo, foram movimentos no sentido de ir matando a imaginação. Né? E hoje a gente não tem uma sociedade que imagina, a gente tem uma sociedade que consome. É bem diferente. Então, é preciso recuperar essa capacidade de imaginação. Tá? Então, essa distinção aqui que o Cascudo fez é uma distinção muito importante. Uma coisa são os estudos dos clássicos, né, porque no Brasil virou essa bobagem aqui agora, de que só os clássicos importam e são os clássicos que mantêm a cultura. Claro que não. Os clássicos dizem respeito a um processo de produção intelectual. Não tem nenhuma relação o clássico com as literaturas orais. Então, uma cultura, ela se entrelaça dos dois aspectos. O Olavo bolsonarismo tem disseminado essa mentira sistematicamente, em razão dessa mentira que o Olavo de Carvalho resolveu inventar, quando ele resolveu criar uma alta cultura, como se o Brasil não tivesse cultura, nem alta. Não é? Então, é preciso preservar a alta cultura. Veja o que o Ariano Suassuna fez, em que ele misturou o popular com o erudito. Então, o que o Olavo de Carvalho chama de alta cultura é a cultura erudita. Mas existe a cultura popular, que ficou marginalizada. Mas a cultura popular é exatamente esta cultura da imaginação. A imaginação, aqui no sentido filosófico, como atribuído por Lapojade. Então, toda cultura é baseada num mitologema fundante. Ela tem um símbolo inerente. O mundo é símbolo. Bem, então, há uma separação, porque são dois movimentos paralelos. Um é um movimento erudito, o outro é um movimento popular. O Ariano Suassuna, quando ele cria o projeto dele do armorial, né? A
cultura do armorial, inclusive com letras, aquilo é uma coisa verdadeiramente pujante. O Ariano deixou um legado para o Brasil absolutamente impressionante, não é? Aonde o Ariano funde a cultura erudita com a cultura popular. Porque, de fato, são veios, braços de uma única cultura. Então, você não pode separar isso é erudito, isso é popular. A gente se separa por uma convenção, porque uma é uma criação, não é, intelectual, e a outra não tem autoria. Né? Então, os processos de perpetuação dessas culturas, eles variam de tempos em tempos, né? A sua forma de perpetuação e de transmissão. Você vai estudar nos meios universitários, ele estará, digamos, materializado na forma de livros e de obras. O outro não. O outro é oral. Ele vai ser mantido vivo, estará materializado, digamos assim, naquele processo de convívio, quer dizer, é o processo em que existe uma boca falando a um ouvido e o coração de ambos interagindo. É o diálogo, não é? É aquilo que caracteriza a convivência. Porque nenhuma pessoa vai conviver para ficar muda. A gente fala e convive, né? Então, nós temos hoje poetas, músicos, intelectuais, romancistas, sociólogos, novelistas, roteiristas, antropologistas, médicos, né, geógrafos, enfim, existe um historiador, existe um filósofo, existe uma infinidade de profissões, ou de gente, ou de áreas no campo erudito que estudam a literatura oficial. Né? E aí essa literatura oral é submetida ao rito da academia. Né? Bem, uma coisa é o estudo, mas essa literatura, essa oralidade, ela continua no meio do povo, falando, agindo, cantando, nos terreiros das fazendas, nos pátios das igrejas, nas noites de novena, nas festas tradicionais do ciclo do gado, nos bailes de fim de safra do açúcar, na festa dos padroeiros, né? Se você pegar nas ajudas, na missa do galo, ao ar livre, nas salinas, enfim. Então, o fato disso estar sendo estudado, a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, por exemplo, que acontece, né? A tradição de puxar a corda, de amarrar o mastro, né? Em Goiás, Tocantins, todo ano existe um monumental festival de encontro de oralidades. Acontece no interior do Brasil, uma das coisas mais lindas do mundo. Né? Então, quando você pega essa oralidade, né, e a coloca num livro, se não tomar cuidado, essa força fica imobilizada. Né? Mas o fato da tradição oral ter sido transposta para o livro não mata a oralidade. Aquilo é um testemunho que você preserva. Mas tem que haver um outro ambiente dentro da própria sociedade em que aquela oralidade continue sendo mantida. Né? Então, esse tipo de encontro em que você vai falar sobre a literatura oral, sobre o verbo,
né? São encontros muito poderosos, muito vastos. E esse público não sonha com a vaidade, porque não há autor ali. Pode existir uma performance, uma interpretação, mas existe uma característica muito singular na tradição oral, né? Que é exatamente ninguém está ali disputando para saber quem tem a voz mais bonita, quem é a pessoa mais bonita. Ninguém quer ser celebridade no folclore. Ele é, de fato, uma expressão muito completa da singularidade humana e de como o homem pode ser feliz mantendo a sua personalidade dentro de um coletivo maior, né? A literatura oral brasileira, que é um quinto ponto, reúne todas as manifestações da recreação popular, que são mantidas pela tradição. As crianças, antigamente, né, todas as brincadeiras de rua e de roda das crianças, é tradição oral, né? Então, tradição é aquilo que se passa de boca a ouvido. Portanto, tradição é aquilo que você guarda, entrega, transmite, passa adiante o conhecimento ágrafo, oral, né? Essa tradição é conservada na memória, ou você pode escrevê-la, mas de per si ela é uma tradição de memória. Tá claro? Então, o que é tradição? Tradição é aquilo que você passa de boca a ouvido. Vamos repetir. Na tradição, você guarda o que você ouviu. Aí você entrega ao outro. Você transmite. Você passa adiante. Isso é um processo de divulgação do conhecimento. A fala é a maior biblioteca do mundo. É a junção da memória, do cérebro, com a voz. É a nossa biblioteca. É o nosso museu, no sentido de arquivo, não de coisa velha, que não tem mais utilidade, né? Então, a tradição é um conhecimento, ele não é meramente uma notícia, ele é um conhecimento que passa sucessivamente de boca a ouvido, de geração em geração, conservado em memória ou por escrito. Tá? De onde veio a tradição oral brasileira? Bom, sinteticamente, evidentemente, ela vem dos elementos trazidos pelos indígenas, pelos portugueses e pelos africanos. Só aqui nós já temos, nessas três raças, né, nessas três vertentes, um manancial de riqueza oral absolutamente impressionante, né? Então, a gente tem a documentação escrita, sobretudo os jesuítas, né, que, no caso do Brasil e da coroa portuguesa, os jesuítas são eles que vão lidar diretamente com a evangelização dos gentios, dos índios. Então, eles vão transcrever, aí é que está, eles vão colocar em livro, em registro físico, a tradição oral dos índios. Então, a gente tem nos cronistas e nos padres uma documentação que se fixou, né? Relatórios, ânuas, exposições, cartas, forais, uma série de coisas. Então, esse registro da vida intelectual e da vida cultural
as manifestações da inteligência dos índios. Né? Evidentemente que, em muitos casos, quando os jesuítas iam escrever sobre aquilo, eles pontuavam, aí eles traziam a cultura deles, e em muitas daquelas manifestações eles viam a perpetuidade de Satanás. Mas não existe essa figura Satã dentro da tradição e da cultura indígena. Não é? Bem, do africano, não é? A gente tem, até em fins do século XIX, ouvia-se muito pouco. Né? Então, os estudos da tradição africana ainda precisam ser bastante estudados. O português legou, curiosamente, embora em termos de contingente fosse sempre um número de gente menor, uma série de influências, porque Portugal tem, enquanto cultura, enquanto país, elementos árabes, negros, castelhanos, galegos, provençais, né? Literatura de cavalaria, literatura de cordel, e literaturas do Graal. Então, a Península Ibérica deixou, não é, uma riqueza no que diz respeito à literatura oral muito grande. Enfim, estamos chegando ao final, quer dizer, para fechar aqui, nós temos no Brasil, o Brasil tem um repositório de culturas muito pujantes, muito ricas, extremamente complexas, e é preciso distinguir esta riqueza, né, da produção meramente científica. Então, voltando aqui, para finalizar, toda essa tradição oral, ela vai fluindo através de códigos orais, de hábitos, de costumes, de precedências, de antecedências, né? A tradição se transforma numa forma de ser, de existir, de viver, de se manifestar. Ela está dentro da família. A tradição só se mantém porque ela é familiar. É preciso entender isso. E é uma família que tem um enquadramento ou um posicionamento muito claro dentro da sociedade. É uma família que convive com o seu núcleo. Antigamente, quem morava em cidade do interior, meu Deus do céu, não tem tantos anos isso, 30, 40 anos atrás, quando você morava numa rua, todos os vizinhos cuidavam daquelas crianças. Quando a mãe da criança não estava, saía para trabalhar ou qualquer coisa, o vizinho repreendia o menino que estava fazendo arte. Não é? Quando a mãe não podia dar comida, o vizinho dava. Imagina hoje, nem nos condomínios fazem isso. Quer dizer, o que nós temos aqui? Nós temos um tipo de sociedade muito mais amigável, não é? Que existia e que se perdeu. Simplesmente se perdeu. A tradição oral é exatamente isso. Você tem uma participação familiar e essa família está integrada no coletivo onde ela vive, na sua rua, na sua cidade, e ela não perde as suas características culturais, as suas características de singularidade, por estar envolvida dentro da sociedade. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Lembrando sempre, ouvir é uma arte muito difícil. A fé é pelo ouvir, ensinava São Paulo. Boa noite.